câmera para esse QR Code aqui embaixo. Você vai direto para a página do G1, cheia de perguntas e respostas sobre a Covid-19. Nós terminamos repetindo, quando a gente se protege do vírus, está protegendo a todos. É a Globo ao seu lado no combate ao coronavírus. Você assiste agora as notícias do seu estado. Boa tarde. Esse é um programa de utilidade pública produzido com o apoio de Hyundai. Humanidade é o que nos move. Meio-dia Paraná. Oferecimento. Chevrolet Vale Sul, mais de 3.000 carros em estoque. Olá, ótima tarde para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique por dentro das notícias do nosso estado a partir de agora, no Meio-Dia Paraná. O governo do Paraná mantém as medidas de combate à Covid-19, apesar do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que criticou medidas restritivas dos governos estaduais. Em Curitiba já estão valendo as mudanças no transporte coletivo, mas tem gente reclamando da lotação dos ônibus. Com os colégios fechados, crianças em situação de vulnerabilidade social começam a receber comida que estava destinada à merenda escolar. E um apelo à solidariedade, o pedido de ajuda dos bancos de sangue que estão com estoques em baixa. Em alguns locais será possível doar com hora marcada. E conheça a história dos motoboys do bem. Mesmo com o aumento no trabalho de entregas, eles encontram tempo para distribuir ajuda a quem precisa. A gente tem uma empresa de motoboy, estamos trabalhando aí meio essa pandemia, estamos levando medicamentos, alimentos, documentos para todas as famílias. Vamos juntos nesta quarta-feira, 25 de março. Agora já são 70 casos de coronavírus confirmados no Paraná, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A gente lembra sempre o seguinte, que os municípios atualizam esses dados sempre ao final do dia. Então, a soma dos registros feitos em cada cidade já supera os números divulgados pela Secretaria Estadual. Dos 10 novos casos, 6 são em Curitiba, 1 em Telêmaco Borba, 1 em Paranavaí e também 1 em Cascavel. E outro de um paciente que foi atendido no estado, mas que mora em Brasília. A partir de hoje, as linhas de ônibus de Curitiba começam a operar com tabela de horários de fim de semana. Wesley Cunha. A medida começou a valer hoje pela manhã. Durante a semana, então, os ônibus vão funcionar com horário de sábado e no fim de semana com horário de domingo. Hoje pela manhã, aqui no terminal do Santa Cândida, a gente viu os ônibus vazios. Mas recebemos mensagem de telespectadores em algumas linhas mostrando os ônibus um pouco mais lotados. Estamos aqui com o Ogeni Pedro Maia Neto, presidente da URBS. Pedro, vocês estão operando com 60% da capacidade, ou seja, uma redução de 40%. Recebemos fotos de telespectadores mostrando alguns ônibus ainda lotados. O que pode ser feito? Veja, algumas adequações podem ser feitas a partir do dia de amanhã. Identificando essas linhas. Nossos fiscais estão a campo, estão verificando todas as linhas que chegam em terminais e a partir de então reforçando essas linhas. De que maneira? Nós deixamos ônibus adicionais dentro dos terminais, no entorno dos terminais, para que possam ser incorporados à frota no momento em que se verifique alguma movimentação um pouco maior de passageiros. Então, os fiscais estão atentos. Nós verificamos uma queda brusca no número de passageiros. Sexta-feira chegamos a 170 mil passageiros transportados. A frota, com tabela de sábado, ela comporta 800 mil passageiros. Então, a frota ela está bem sobredimensionada para o que é necessário neste momento. Esta redução ela vem se acentuando, deve se acentuar um pouco mais ainda a partir de hoje. Muita coisa tem fechado. E a partir do momento que nós fomos verificando essa redução, nós vamos adequando a frota, mas sempre
deixando uma frota bastante com sobra para que as pessoas tenham condições de se deslocar praticamente sempre sentadas. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, caso haja algum problema, algum ônibus lotado, a informação é para buscar os fiscais dentro dos terminais ou então ligar para o telefone 156. Essas são as informações da URB sobre transporte aqui de Curitiba. Temos também informação da Comec, que diz o seguinte, que os ônibus metropolitanos durante a semana também devem funcionar com horário de sábado, com saídas mais espaçadas nos horários de maior movimentação. A Comec informa ainda que está monitorando toda a movimentação e que ajustes pontuais podem ser feitos. De Curitiba, Wesley Cunha para o Meio-Dia Paraná. Bom, seja em Curitiba, na região metropolitana, em qualquer cidade do estado, a orientação é só vá pegar ônibus, só pegue ônibus se for realmente necessário sair de casa, se for imprescindível. Se não, evite ao máximo. A gente vai até a fronteira do país com o Paraguai, porque o Brasil, o país vizinho, melhor dizendo, o Paraguai, acirrou o combate contra o coronavírus. O repórter Matheus Scavazini fala com a gente e nos conta se cidadãos paraguaios podem voltar ao país. Oi, Matheus, boa tarde. A partir de agora, o fechamento da fronteira é total. Ninguém mais entra no país, nem mesmo os paraguaios. Boa tarde para você, Solé, boa tarde para todo mundo. Como a gente pode ver, somente os caminhões, as cargas, estão podendo entrar no país vizinho. Ontem, um grupo de paraguaios foi barrado e proibido de entrar no próprio país. Eram 85 paraguaios que saíram de São Paulo em 2 ônibus fretados. Havia no grupo famílias com crianças. Militares avisaram que eles precisariam voltar ao Brasil e cumprir a quarentena. Depois de negociações com a ajuda do consulado do Paraguai em Foz do Iguaçu, eles acabaram indo para um hotel aqui em Foz do Iguaçu. Eles vão ficar hospedados até conseguirem entrar novamente no país vizinho. E essas despesas vão ser todas pagas pelo consulado do Paraguai aqui em Foz do Iguaçu. O governo paraguaio determinou também o fechamento dos aeroportos para voos comerciais. Somente os transportes de carga estão sendo permitidos nos aeroportos também. No país já existe 2 pessoas que morreram. Tinham 2 pessoas que morreram, em decorrência do coronavírus e 37 foram confirmadas com a doença. Em Foz do Iguaçu, o prefeito também anunciou medidas para conter no combate ao coronavírus. Entre essas medidas está a suspensão do pagamento de impostos municipais por 90 dias. A ideia é dar um fôlego para os moradores da cidade durante esse período. O prefeito também anunciou uma redução de 20% do salário dele, do vice-prefeito e também dos secretários. Esse corte de salários ainda vai passar por aprovação na Câmara. Solé? Obrigado, Matheus. Bom, e em Cianorte, a prefeitura decretou toque de recolher na cidade. Vamos conversar com o repórter Rafael Costa, que está conosco ao vivo e nos traz as informações sobre esse decreto. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Soler. Esse decreto começa a valer a partir de hoje e proíbe a circulação de pessoas nas ruas aqui de Cianorte a partir das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Só vão poder circular pessoas que fazem serviços essenciais, como profissionais da saúde e também da segurança. Ainda assim, essas pessoas vão ter que comprovar isso de alguma maneira, com alguma identificação ou então com algum tipo de declaração. Também ficam proibidas a partir desse horário, a partir das 9 horas da noite, as entregas de restaurantes e lanchonetes, por exemplo. E, inclusive, é a Polícia Militar que vai fazer essa fiscalização e vai poder multar quem estiver na rua a partir desse horário. Aqui em Cianorte, tem 6 casos de coronavírus confirmados. Dessas 6 pessoas, 5 estão em isolamento domiciliar e uma está internada em um hospital de Umuarama sem previsão de alta ainda. A Santa Casa, aqui de Cianorte, que atende outros 11 municípios aqui no entorno da cidade, também restringiu várias coisas. A partir de hoje estão proibidas, foram canceladas todas as consultas e exames e cirurgias eletivos, aquelas que não têm urgência. Inclusive, a Santa Casa disse que só vai atender emergências a partir de hoje e que está reservando leitos para possíveis casos de coronavírus, de Covid-19. Também no mesmo decreto que foi publicado ontem pela Prefeitura aqui de Cianorte, restringiu o horário dos mercados. Eles só vão poder funcionar de segunda a sábado até as 19 horas, até as 7 horas da noite e no domingo só na parte da manhã. Também estão
está permitida a redução do horário de linhas de ônibus, da quantidade de linhas de ônibus nos primeiros horários da manhã, de 5h50 da manhã até as 8 da manhã, e também os últimos horários do dia, das 5 horas da tarde até as 7h30 da noite. Também nesse decreto fica proibido que os velórios tenham mais de 20 pessoas e os enterros devem ser feitos até às 6 horas da tarde. Soler. Tá certo, Rafael. Então, informações aí de Cianorte, cidade que foi a primeira, inclusive, do interior do estado a confirmar um caso do novo coronavírus aqui no Paraná. Obrigado, Rafael. Agora há pouco, o governo estadual emitiu uma nota sobre o pronunciamento de ontem à noite do presidente Jair Bolsonaro, em que ele criticou o isolamento social, a atuação de governadores e também da imprensa. Diz a nota, abre aspas, o governo do Paraná informa que manterá o planejamento e as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Fecha aspas. Ainda hoje nós vamos mostrar tudo o que o Estado e as prefeituras em geral já disseram e vem fazendo no combate ao novo coronavírus. Em Maringá tem comerciantes notificados por desrespeitar as leis da quarentena, ou seja, lojas que permanecem com as portas abertas. A repórter Solange Riozin vai nos trazer detalhes sobre isso. Oi, Solange. Oi, Soler, boa tarde para você e para todo mundo. Olha, aqui em Maringá, a Ouvidoria Municipal já recebeu 6.920 denúncias, a maior parte nesse sentido, de empresas que estariam insistindo em funcionar. A fiscalização do município já notificou 150 empresas e outras 33 foram multadas. E algumas empresas ou setores inteiros já entraram com ação na Justiça para tentar funcionar. Até agora, a Justiça de Maringá já negou 3 pedidos. Um deles para o Sindicato das Padarias, outro para um açougue e um terceiro pedido foi negado para um posto de combustível que queria reabrir a loja de conveniência. Já uma empresa de dedetização conseguiu na Justiça o direito de reabrir as portas, alegando que trabalha principalmente para supermercados e para farmácias. Agora, esse fechamento do comércio aqui é justamente para garantir que as pessoas fiquem em casa. Por outro lado, o isolamento social gera uma certa angústia em muita gente. Por causa disso, foi montado agora aqui em Maringá um plantão psicológico de acolhimento. Vamos ver? São dias de isolamento em que a distância pode ser encurtada por uma ligação. Plantão de acolhimento psicológico, bom dia. Nesta sala, todos são psicólogos que estão prontos para ouvir as pessoas. Moradores que, ao ficarem em isolamento social, buscam ajuda. Diante dessa situação, de isolamento social, nesse momento delicado que nós vivemos, as pessoas não podem sair de suas casas, as pessoas estão angustiadas, ansiosas, Então nós procuramos trazer todos os psicólogos das unidades básicas de saúde para atendimento a essa população que necessita desse apoio, desse acolhimento emocional.